Boa noite, queridos. Chegamos à nossa quinta-feira da Semana Santa, também conhecido como Quinta-feira da Paixão, né? E olha só, Cristina, graças a Deus, né? Deus tem sido conosco até agora. E eu tenho percebido que muitas pessoas estão participando com a gente, né? Mesmo sem serem adventistas do sétimo dia, né? E estão gostando. E a gente fica feliz com isso, porque o propósito aqui é só sermos uma ferramenta de Deus para de alguma forma levar a mensagem que é dele até você. Muito bem, nós queremos então hoje falar para eles também aí mais um texto, né? Mais um texto de inspiração, né? E qual que é o texto de hoje, Cristina? Boa noite, queridos. Mais uma vez aqui estamos, felizes por encontrar vocês aí do outro lado da telinha. Muito bom estar com vocês. Bom, o nosso texto hoje para reflexão é Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloca dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Amém. Amém, né? E nós vamos orar então nesse momento, né? Pedindo então a presença de Deus mais uma vez, para que a gente, com a bênção dele, possa ter um programa dirigido pelo Espírito Santo, né? Sim. E também iremos orar pelos pedidos que estão aqui na caixinha de oração, né? Chegaram mais pedidos pra gente, né? Nós temos sempre olhado lá, né, nos comentários e as pessoas que estão pedindo oração, a gente tem colocado aqui na caixinha, tá bom? Fiquem tranquilos, todos que estão colocando lá já estão aqui dentro, tá ok? E vamos orar nesse momento, mas antes deixa eu só explicar uma coisa aqui dessa caixinha. Eu havia comentado com algumas pessoas, eu acho que foi até aqui no vídeo também devo ter comentado, que os pedidos seriam queimados no domingo, mas não vai ser no domingo, vai ser no sábado de manhã, porque a maioria das nossas igrejas vão estar abertas no próximo sábado agora, no período da manhã. Então, já na parte da manhã, esses pedidos vão estar sendo queimados lá. Então, você vai precisar levar os seus pedidos para o ancião da sua igreja. Se é daqui de Colorado, você entrega para o Clenilson. Se é de Santa Fé, para a Olinda ou para o Roberto. Então, de cada igreja tem o seu líder. Então, né, o diretor do grupo ou o ancião, você entrega para ele ou para ela. Então, eles vão levar esse pedido de oração para queimar lá, tá bom? Então, não esqueça, sexta-feira você tem que entregar isso, os seus pedidos aí da sua caixinha de oração para eles, tá ok? Muito bem, então vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque estamos mais uma vez aqui diante de Tua presença e queremos Te pedir que mais uma vez nessa noite, através da Tua palavra, o Senhor possa falar conosco. Tem sido muito bom, Pai, aprender sobre a última semana de Jesus, os ensinos que Ele nos deixou, que a Sua palavra nos traz. E muitas vezes não temos forças, Pai, para praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Mas que o Senhor possa nos dar essa força, que o Senhor não permita que o diabo venha afastar-nos de Ti e fazer com que a gente venha desistir de continuar a nossa caminhada ao Teu lado, segurando na Tua mão. Por isso, que através do Espírito Santo a Tua vontade se realize na nossa vida e de todos que nos ouvem nessa noite. Também tome então as mãos agora esses pedidos que estão na caixinha de oração, tanto na nossa quanto de cada filho Teu, também aqueles pedidos que possam estar no coração dos nossos ouvintes, que o Senhor atenda conforme o Teu santo e bendito querer. Agora, nós pedimos então que Teu Espírito ilumine a nossa mente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nesse momento nós vamos cantar o nosso hino.
né? Agora acredito que todo mundo já está afiadinho, né? Então vamos louvar ao nosso Deus. Muito bem, nós tivemos mais uma vez essa oportunidade de louvar a Deus, né? E é muito bom louvar a Deus. E agora chegou o momento então de Deus falar conosco por meio do que Ele fez na história de mais alguém. Vamos assistir
mais um testemunho? É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre relembrar. É sobre uma nova oportunidade. Nós viemos de outra denominação, mas a gente tinha vontade de se encontrar, de congregar em uma igreja. Foi quando, por algum milagre, eu encontrei a irmã Cida através do Facebook. A irmã Cida insistiu e fez um convite para a gente ir na igreja adventista. A gente achou que as coisas estavam indo tudo bem, né? A gente estava gostando. Houve um incidente em casa, né? A minha esposa teve um acidente doméstico, o qual ela caiu e veio bater a cabeça, o qual ela perdeu totalmente a memória. Quando aconteceu o acidente, eu já vinha passando um processo de depressão e na hora que eu caí, eu não senti, porque eu perdi a memória, não sabia o que estava acontecendo. Só que nesse momento, nesses 3 meses que eu fiquei sem memória, eu não estava sofrendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava inocente, eu estava normal, não sabia que eu era casada. Eu sabia que ele era o Anderson, mas não sabia que ele era meu marido, que eu tinha casado. Eu sabia que ele era, não sabia se ele era meu namorado, o que era, mas não sabia que eu era casado, não sabia que eu tinha filho. Eu falei, nossa, mas como eu tive filho? Eu nem lembro da minha barriga, nada, né? Aí minha filha mostrou o álbum de casamento e tal. Então eu não sofri nesse momento. Eu fiquei tranquila. Quem sofreu foi ele, meus filhos. Graças a Deus a gente é muito junto, né? Sempre. E nesse momento ele não poderia deixar de estar do meu lado. Porque ele via como que eu estava, eu parecia uma criança. Eu não entendia que eu podia ter relação com meu marido porque eu não sabia que eu era casada. Se eles não me dessem comida, eu não ia comer. Eu não sabia onde era o banheiro, se eles não me levassem, eu não sabia chegar. Creio eu que Deus, lógico, trabalhou no momento que a gente menos imaginava que ele ia trabalhar. Tipo, eu caí, nesse momento que eu caí, eu perdi a memória, eu desliguei e Deus estava trabalhando, porque a minha cabeça precisaria desligar. Como eu já não estava vindo bem, eu tive esse tombo aí, minha cabeça desligou e eu não estava em sofrimento. Não estava depressiva, porque eu não sabia o que estava acontecendo, então eu parecia uma criança. Então esse tempo foi bom até para mim, porque daí quando eu voltei, tipo, ligou e eu voltei bem, fiquei bem. Quando ela perdeu essa memória, a gente já estava no final do estudo. Eu avisei de imediato assim, a irmã Cida, avisei o pastor Elton também, e eu mantinha contato com a irmã Cida, né, conversando com ela aos poucos. Como a gente não podia sair muito, a gente ficou sem ir para a igreja. A gente ficou sem ir para a igreja porque eu perguntava para ela se ela queria ir, ela não sabia, ela não tinha lembrança. Então, para ela voltar para a igreja seria novamente começar do zero, né? E a gente, às vezes eu colocava na TV Novo Tempo para ver se ela lembrava alguma coisa. Aos poucos ela ia lembrando, mostrava a foto do pastor, né? Eu entrei em contato com a irmã Cida e falei, irmã Cida, a gente vai voltar para a igreja agora firme e forte, a Sandra acho que já está melhor. As coisas que têm acontecido na nossa vida, após ter acontecido tudo isso na nossa vida, como eu te falei, em nenhum momento a gente atribuiu a Deus. Para você que está me assistindo e você que está vendo esse breve testemunho que nós demos para vocês aqui, você que sentiu algo de Deus nesse momento, você que até mesmo se identificou com esse nosso testemunho, eu quero dizer para vocês que em nenhum momento Deus nos abandonou. E eu queria fazer um convite para você que está desanimado, você que parou até mesmo de congregar em alguma igreja, procure uma igreja mais próxima de você, procure entregar sua vida novamente a Deus, que eu tenho certeza que assim como Ele fez com nossas vidas, Ele vai fazer com você também. Muito bom, né? Ser inspirado dessa forma, né? Se Deus atuou na vida dessas pessoas, Ele também pode atuar na nossa da mesma forma, não é mesmo? Basta a gente permitir. Mas nessa noite a gente tem algo a mais para falar para eles, né, Cristina? Nós temos uma novidade aí. Mas a gente conta agora ou só no último dia?
Não, conta agora. Agora, mas talvez eles nem estejam querendo saber dessa novidade, então acho que é melhor contar só no último dia mesmo. Não, eu quero saber. Ai, essas mulheres são muito ansiosas, né? Bom, ou é só aqui a de casa, hein? O que vocês acham? Bom, então eu vou contar, hein? Olha, nós estivemos orando a Deus e a gente chegou à conclusão do seguinte: essa Semana Santa vai terminar, né? No domingo é o último dia, e nós temos percebido que talvez vai ficar um vácuo, né? Um vácuo para aquelas pessoas que gostariam de aprender mais da Bíblia, né? E talvez não saibam como fazer, já que às vezes elas pegam a Bíblia na sua mão, leem, mas nem tudo elas compreendem. Então, nós queremos aqui trazer uma novidade para você. Se você tem o desejo de aprender mais da Bíblia, se você tem o desejo de participar de um curso bíblico grátis, online, com a gente, então se prepare, porque na semana que vem, uma vez por semana, tá? Não vai ser assim todos os dias não, viu? Vai ser ao vivo, pelo YouTube, no nosso canal aí, Minutos Proféticos Adventistas, tá bom? É o mesmo canal aí que está sendo postado os vídeos. Então, vai ser ao vivo, tá? Às 8 horas da noite, ok? Nas sextas-feiras, ok? Mas vai ser um curso curto, tá bom? Aí de uns 12 encontros, tá? Então, vai ser um curso curto, mas a gente quer dar essa oportunidade para aqueles que quiserem aprender mais da Bíblia. E como vai ser ao vivo, você vai poder participar ali pelo chat, tirar suas dúvidas, perguntar, a gente vai responder, vai ter uma interação, ok? Então participe conosco aí da nossa classe bíblica, a gente vai dar mais detalhes mais para frente, e eu tenho certeza que você vai descobrir pérolas preciosíssimas que Deus deixou na sua palavra, tá bom? Será um prazer estudar a Bíblia com vocês. Ok, irmãos, pegaram a Bíblia agora aí? Já estão com a Bíblia em mãos? Então, preste atenção. O tema desta noite é Restaurando do Fracasso. Queridos, só lembrando, ontem nós estudamos, né, na quarta-feira da Paixão ali, que iniciou-se uma conspiração entre os sacerdotes e Judas para prender e matar Jesus. E nós tiramos algumas lições para a nossa vida ali do que aconteceu. Vocês lembram? Nós tiramos ali algumas lições, como nós vimos que o pecado, ele tem o poder de seduzir as pessoas, né? Seduzir as pessoas ali com dinheiro, né? Com status, posição social, né? Poder, prazeres carnais, não é assim? O pecado ele tem esse poder de seduzir as pessoas. Porém, Deus também tem um poder para atrair as pessoas, né? O pecado seduz e Deus atrai. E Deus atrai pelo seu amor. E nós vimos que a cruz é a maior prova de amor que Deus tem por você. Você é muito amado. Ainda que todas as pessoas desse mundo não deem valor a você, você tem um Deus que te ama com toda a força, que entregou a sua última gota de sangue por você. Amém? Muito bem. Então hoje nós, na quinta-feira da Paixão, né, nós vamos estudar aqui. E esse dia, a quinta-feira da Paixão, foi um dia assim também que muito intenso para Jesus. E inclusive é uma pena nós não termos muito tempo para estudar esse dia, né? Porque poderíamos tirar muitas lições. Eu acredito ali que daria um mês de conferência só sobre a quinta-feira, só sobre os ensinos que aparecem na quinta-feira.
Mas como a gente não tem todo esse tempo, então a gente vai pincelar algo assim bem superficialmente, tá bom? Mas na quinta-feira da paixão, né? Ou seja, na quinta-feira antes da morte de Jesus, né? Jesus ali ele comemora a Páscoa com os discípulos, né? Ele institui a Santa Ceia, né? E a cerimônia do lava-pés, né? Então ele dá um novo significado para a Páscoa. Na verdade não é que há uma mudança de significado, na verdade ele amplia o significado da Páscoa. Isso que a gente precisa frisar, tá bom? E também ele ora com seus discípulos, ele vai para o Getsemane orar, né? E ele lá no Getsemane é preso, ok? Então tudo isso acontece na quinta-feira da paixão, tá? Mas ontem nós estudamos sobre Judas, vimos ali Judas, os sacerdotes, né? Assim, e hoje a gente vai falar um pouquinho de um outro personagem, que também é um protagonista aí na prisão de Jesus, tá bom? E esse personagem você conhece bem também. Vamos lá? Pegou a Bíblia aí? Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, verso do 31 ao 35. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Viu só? Então antes de Jesus se retirar com os discípulos para o Getsemane, aconteceu essa cena, onde Jesus alerta que todos o abandonariam, mas Pedro disse: eles podem te abandonar, eu não. Então, mais na frente, a gente vê a confirmação do que Jesus falou na vida de Pedro. Então, abra agora aí em Mateus capítulo 26, mas agora do verso 69 ao 75. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Percebeu só como aconteceu exatamente aquilo que Jesus havia profetizado? Então veja, queridos, entre um relato e outro aconteceram muitas coisas. É bom que a gente lembre, né? Então Jesus estava lá realizando, né, a Páscoa, comendo a Páscoa com os seus discípulos, né, o Cordeiro da Páscoa. Jesus explica agora o significado da Páscoa para eles, institui a Santa Ceia, a cerimônia do lava-pés. Então, Jesus diz essas palavras, né, que eles haveriam então agora de abandoná-lo, né, na hora que ele mais precisava de pessoas do lado dele. Os seus discípulos não iam suportar, não iam ficar do seu lado. Pedro então diz que iria ficar, ainda que os outros o abandonassem. Então acontece que, saindo dali, Judas vai se encontrar com os sacerdotes, né, para armar então a emboscada para pegar a Jesus. E então os outros discípulos vão com Jesus para o Getsemane, o jardim. E chegando lá, o que acontece? Acontece que
um grupo de discípulos ficaram ali mais na entrada e Jesus escolheu 3 para ir consigo mais adentro orar, que era Pedro, Tiago e João. E Jesus lá então se afasta um pouquinho dos 3, pede para eles orarem por ele, porque Jesus precisava naquele momento das orações deles, né? Então agora Jesus se afasta um pouquinho, quando ele retorna, os 3 já estavam dormindo. E Jesus fala, olha, vocês têm que orar, vocês não podem ficar nessa condição, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E então Jesus se retira de novo, e agora quando Jesus volta, eles estão dormindo de novo. Então, nesse meio tempo, chega Judas. Judas vem com uma turba e dá um beijo em Jesus, aquele beijo traidor. E Jesus então é preso, né? E Pedro, né, sacou de uma espada, tentou matar ali um homem, acertou a orelha dele. Jesus foi lá e colocou a orelha de Malco no lugar, né? E então curou, e agora então Jesus vai para o Sinédrio ser julgado. E os discípulos acabam todos fugindo. Pedro, de longe, vai seguindo a multidão lá. Quando chega lá dentro, né, do pátio, do local onde levaram Jesus, Pedro se enfia ali por meio da multidão, começa a olhar. E agora, então, Pedro é reconhecido. E acusa, opa, você é o que estava com Jesus, não era? Não, eu não. Enfim, Pedro negou Jesus realmente 3 vezes. E depois, a Bíblia conta que ele chorou amargamente. É isso o que aconteceu basicamente nesse período da história. Agora, irmãos, vamos começar a analisar aqui o fracasso de Pedro. Pensa aqui comigo uma coisa, irmãos. Pedro fracassou em seguir a Jesus. E por que ele fracassou, irmãos? O primeiro passo para o fracasso de Pedro foi ter discordado da palavra de Jesus. Quando Jesus falou, você vai me negar, e Pedro falou, eu não vou te negar. Pedro discordou da palavra de Jesus. E esse foi o primeiro passo para o seu fracasso. Queridos, nós temos que entender uma coisa. A nossa espiritualidade, ela fracassa quando nós confiamos muito em quem? No eu. Quando a gente começa a confiar muito em nós mesmos para desenvolver a nossa espiritualidade, é aí o princípio do nosso fracasso espiritual. Quando a gente acha que a gente é autossuficiente espiritualmente, a gente não precisa. Para que Jesus? Para que igreja? Para que a palavra de Deus? Não, eu estou bem assim, o meu jeito aqui de ser cristão ou ser uma pessoa boa, espiritual, eu estou bem assim. É aí o começo do nosso fracasso, irmãos. Pedro também fracassou naquele momento ali com Jesus, porque ele deixou de reconhecer a sua condição de pecador. Ele achava que os outros poderiam ser falhos, ele não era falho. Não foi isso que a gente viu lá? Para ele era o super-homem da igreja. Ele é aquele que, não, eu sou o perfeito. Eu sou o perfeito. Os outros são falhos, eles vão te abandonar. Eu não. Pedro deixou de reconhecer que também era um pecador. Queridos, nós temos que lembrar o seguinte. Nosso coração é corrupto. A nossa natureza é corrupta. Olha o que diz o texto da Bíblia de Jeremias 17, verso 9 e verso 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações.
Queridos, essa palavrinha corrupto aí que aparece no texto, no hebraico, pode ser traduzido como doente ou incurável. Esse é o nosso coração. É um coração que está doente, não tem cura. Ele é corrupto. Essa é a nossa condição. E tem gente que fala assim, não, eu sou uma pessoa boa, Deus aprova a minha pessoa, Deus só falta ela falar assim para Deus falar assim para ela, né? Quanto é que eu te devo, hein, meu filho? Porque para ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que só faz o bem, ou seja, ela não reconhece que também é um pecador. Todos nós somos pecadores, queridos. Não podemos confiar em nós mesmos quando o assunto é espiritual. Olha, você até pode entender aí de consertar carro, você até pode entender de fazer bolo, você até pode entender de limpar a casa, você até pode entender de RH, você pode entender de muitas coisas. Mas quando o assunto é espiritual, nem eu, e nem você, e nem ninguém nessa terra é autossuficiente. Ninguém pode confiar em si mesmo quando se trata de questão espiritual. Porque o nosso coração é corrupto e nós somos pecadores. Tem gente que está achando assim, o pastor Estevão hoje ele não... hoje eu não gostei não. Ele está me chamando de pecador? Desculpa, meu irmão, minha irmã, se você pensou isso, não estou te chamando de pecador. E eu vou provar para você que eu não estou te chamando de pecador. Quer ver só? Vamos ver lá. 1 João capítulo 1, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Viu só? Quem é que te chama de pecador? Não é o pastor Estevão. Eu também sou um pecador. A palavra de Deus diz que aquele que diz assim, eu não peco, ou eu não tenho pecado, é mentiroso e nele não está a verdade. É mentiroso. Eu e você somos chamados de mentirosos se dissermos que não somos pecadores. Eu me lembro que uma vez eu conheci um senhor, né? E esse senhor falou assim para mim, não, eu não tenho pecado, eu não peco. Eu não sou um pecador, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal de ninguém. Eu não sou um pecador. Não, eu vou para o céu direto. Deus falou assim para mim. É verdade. Mas acho que ele não conhecia esse texto e nem esse aqui, Jeremias 2:22. Olha o que diz. Mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor Deus. Viu só? Não adianta você fazer nada, porque você não vai conseguir tirar a mancha de pecado que está em você. Viu só? Romanos capítulo 3, verso 23 diz o quê? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá vendo só? Todos, não é alguns. Não é só fulano, é Beltrano também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Viu só? Querido irmão e querida irmã, eu e você temos que entender o seguinte. Pecado não são simplesmente palavras, atos e pensamentos. Essas coisas são os sintomas do pecado. Mas o pecado vai além dos sintomas. O pecado é uma condição. Eu e você já nascemos numa condição de pecadores. Desde que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, eu e você, os seus descendentes já vêm nascendo com a condição de pecador. Então, pecado não é simplesmente atos. Pecado é uma condição. Ou seja, preste atenção agora. Não somos pecadores porque pecamos ou porque cometemos atos pecaminosos. Presta atenção, Não somos pecadores porque cometemos atos pecaminosos.
nós cometemos atos pecaminosos porque somos pecadores. Deu para entender? Vou repetir. Não somos pecadores ou não nos tornamos pecadores porque cometemos atos pecaminosos. Mas nós cometemos atos pecaminosos porque somos pecadores. Essa é a realidade. Por isso que Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E não é assim, irmãos. Quantas vezes eu e você já falamos palavras que depois da gente se arrependeu, mas que na hora a gente não teve controle? Não é assim? Por quê? Porque o pecado habita em nós, mesmo a gente sabendo que era errado. É assim que funciona. Uma criancinha, desde que nasce pequenininha, ela já nasce na condição de pecadora. Não, pastor, agora só está... Mas como assim? Mas é verdade. A Bíblia que ensina isso, não sou eu? Você quer ver só? Você pega uma criança lá de 3 aninhos lá. Eu me lembro que um dia eu trabalhava na escola e a mãe chegou com a criancinha, porque a escola que eu trabalhava tinha desde o infantil, né, até ali o ensino fundamental 2, né? Então, veja que interessante. Chegou a mãe com a criancinha do infantil e aquela criancinha ali, devia de ter ali o quê? Uns 4 anos de idade, mais ou menos, né? Uns 4, 5 anos. E chegou com um pacotinho de salgadinho. A mãe foi deixar ele na escola e a criança estava com um salgadinho ali, comendo, né? A mãe tinha, acho que, dado ali para a criança. E aí, de repente, chegou o coleguinha dele junto com ele na hora da entrada ali. E, de repente, a gente parou para conversar e o coleguinha ficou olhando ele comendo. E a mãe percebeu e falou, filho, dá para o seu coleguinha um salgadinho para ele também? Ele, não. Mas por que você não quer dar? É meu. Não, eu sei que é seu, mas compartilha com o seu amiguinho. Tem que dar para o seu amiguinho. Não. Irmãos, quem ensinou aquela criança a ser egoísta daquele jeito? A criança mal sabia, nem sabia falar direito ainda. Já era egoísta. Então você percebeu? A mãe tentando ensinar o que é certo e a criança, por sua própria natureza, egoísta. É assim, irmãos. Nós nascemos na condição de pecadores. Então veja, é por isso que Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Pedro, quando achou que Jesus estava, não, o senhor não me conhece, Jesus. O senhor não conhece. Eu não vou te abandonar. Queridos, Jesus conhece melhor você do que você mesmo. Pedro, ele confiou em si. E isso nos mostra, queridos, que também Pedro criou a sua própria religião, né? Como assim, pastor? Quer ver só? Vamos imaginar aqui, vamos relembrar alguns episódios ali de Pedro, nesse meio tempo aí, nesse contexto, né? Então você vê, primeiro nós vimos aí que Pedro ele confiou em si, na sua palavra e não na palavra de Jesus, certo? Ele confiou em si e não na palavra de Jesus. Mas teve também aquele momento lá que Jesus pediu para ele orar, junto com os outros dois que estavam ali, Tiago e João. Pediu para ele orar e quando voltou eles estavam dormindo. Pedro estava no meio dormindo ali e Jesus repreendeu a ele. Agora veja, Pedro na hora que tinha que orar, estava dormindo. É aquele tipo de religião de conveniência, né? Aquilo que é conveniente a mim, eu faço. Aquilo que não é conveniente, eu não faço. Se eu achar que agora é hora de orar, eu oro. Se eu achar que agora não é a hora de orar, eu não oro. É assim, é aquela religião, aquilo que é conveniente, sabe? Pedro estava criando a sua própria religião. Porque teve aquele outro momento ali também, né? Quando Pedro foi querer impedir aquele soldado de prender Jesus, ele tentou matar aquele soldado. Não foi para arrancar ele. Quem é que pega uma espada e fala assim, eu vou tirar a orelha desse aí? Foi isso? Ele foi para matar, ele foi para arrancar a cabeça. É que errou. Isso nos mostra o seguinte, querido, porque Jesus pega, repreende a Pedro, e pega e cura o homem, e vai com eles.
Ora, isso nos mostra que a religião da cabeça de Pedro, o jeito de espiritualidade de Pedro, né, era bem diferente da de Jesus. A de Pedro era daquela assim, olha, os fins justificam os meios. É assim? Era esse tipo de religião. Queridos, a religião de Pedro até tinha Jesus nela, mas não era submissa a Jesus. Esse é o grande problema. Às vezes a gente faz que nem Pedro. Às vezes a gente cria a nossa própria religião e não percebe. Tem até Jesus lá, na nossa. Às vezes até tem a Bíblia também. Mas a gente não é submissa à palavra de Deus, a gente não é submissa a Jesus. 100% não. Um pouquinho, quando é conveniente, tudo bem. Essa é a história, é o tipo de espiritualidade que leva ao fracasso, irmãos. Igual a Pedro. Quer ver só? Quando a nossa religião ela estava mais baseada em nós ou nas coisas dos homens do que na de Deus, olha o que Jesus falou. Mateus 16, do 21 ao 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Viu só? Não cogita nas coisas de Deus, e sim nas dos homens. Queridos, existem hoje 3 tipos de religião. A religião de Deus, a religião do inimigo, e entre essas duas, a nossa religião. Aquela que a gente não admite que é do inimigo. A gente fala que é de Deus, mas não admite que é do inimigo. Mas também não está disposto a seguir tudo que Deus fala, né? Então, a gente fica nesse meio termo aí, a nossa religião, né? Queridos, a nossa religião aí, qual é o grande problema dela? Sabe qual é o grande problema dela? É que ela é dirigida pelo inimigo. Como nós vimos aí no relato de Mateus. Cogita nas coisas dos homens, não nas de Deus. E porque ela brota de um coração, como nós vimos lá, corrupto, doente, incurável. Em outras palavras, de um coração pecador. Quando nós baseamos a nossa espiritualidade, ou o desenvolvimento da nossa espiritualidade naquilo que a gente acha certo, naquilo que a gente acha melhor, ou naquilo que os homens ensinam, em dissonância com aquilo que Deus ensina através da sua palavra, irmãos, nós estamos cogitando nas coisas dos homens. E as coisas dos homens, aqui, segundo o texto de Mateus capítulo 16, Jesus chamou o que de Pedro? Aliás, Pedro de quê? De arreda-te de mim, Satanás. A religião baseada em conceito humano é dirigida por Satanás. Essa é a verdade, irmãos. Não tem meio termo. Como diz, né, a ilustração, né? Vocês conhecem, né, essa ilustração, mas pode ser que alguém não conheça. Então, por isso que eu vou falar. Diz que Satanás e os demônios estavam fazendo uma festa, né? Uma churrascada, né? E aí, é uma ilustração, viu, irmãos? E aí, então, naquela churrasco lá, e tinha um homem, né, em cima de um muro, né? E aquele homem olhava aquele churrasco lá e os demônios falavam assim, né? Não, os demônios lá curtindo, né? E desse lado de cá do muro, tava lá os anjos de Deus, né? Tudo implorando para aquele homem, olha, vem para cá, desce para esse lado, vem aqui, vem conosco, vem ficar com a gente. E aí o homem olhava para o outro lado, os demônios lá, tudo na farra, no churrasco lá, né? E aí ele ficou encabulado, ué, por que esse lado aqui os anjos estão tudo me chamando e lá eles não chamam por mim? Ele, cara, por que vocês... Eu estou aqui, estou decidindo para onde eu vou, se eu vou aí para esse lado, ou se eu pulo o muro para esse. Ou vocês aí nesse churrasco, vocês
Nem me chamam? Vocês não querem que eu vou para aí? Não, por que vocês não me chamam? Então, um demônio pegou e falou assim, a gente não precisa te chamar, porque o muro pertence a nós. Essa é a verdade. O muro, o meio termo, pertence ao inimigo. Ou você tem uma religião submissa 100% a Deus, ou você vai criar a sua própria religião, como muitos por aí. A sua própria igreja, como muitos por aí. Que não são submissos à palavra de Deus. Veja, queridos, eu quero terminar a meditação dessa noite dizendo para você o seguinte. O primeiro passo para você ter uma vida espiritual vitoriosa, primeiro passo, é reconhecer que você é um miserável pecador. É isso mesmo. Eu e você somos falhos, indignos e pecadores. Você precisa reconhecer isso. Não pense que você é melhor que alguém, como Pedro. Não, eles vão te deixar, eu não. Não faça que nem Pedro. Eu e você somos todos pecadores. Segundo, nós precisamos arrepender-nos dos nossos pecados. Confessamos eles a Deus e procuramos não cometê-los novamente. Isso é arrependimento sincero, né? Então você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer que você é um pecador, aí depois você precisa se arrepender. Porque tem gente que até reconhece, mas não se arrepende, né? Ou seja, quer continuar no pecado. Aí também não adianta. Então primeiro você reconhece, depois você se arrepende. Pedro, por exemplo, né? Eu não quero terminar aqui deixando Pedro em maus lençóis, não, tá? Até mesmo porque depois ele escreve uma carta que está na Bíblia, e como eu posso deixar Pedro, o apóstolo Pedro, em tão maus lençóis assim, né? Porque o coitadinho do Pedro, né? Falei tão mal dele nessa noite, mas não vou deixar ele em maus lençóis, não, sabe por quê? Porque o texto disse o seguinte, né? Nós lemos lá que Pedro, né? Lá no verso 75 de Mateus 26, nós lemos que ele, depois que o galo cantou, ele se lembrou do que Jesus havia dito para ele e ele chorou amargamente. Chorou amargamente. Klaiopikros. Klaiopikros. O que é isso? Chorou com dor aguda ou com dor de angústia. Pedro chorou arrependido. É isso que o texto quis dizer no grego. Pedro chorou de arrependimento. Ele se arrependeu. E a história nos conta que mais lá na frente, Jesus restaura o apostolado dele, porque ele negou-a 3 vezes e depois ele teve a oportunidade de 3 vezes declarar o seu amor a Jesus. Não foi assim? Então, primeiro você reconhece seus pecados, depois você se arrepende e, por último, você deve confiar 100% não em palavras humanas, 100% na palavra de Deus, na palavra de Jesus. É isso aqui que Deus deixou. Não foi um pastor, não foi um líder religioso. Deus deixou isso aqui, a sua palavra. Eu e você devemos aceitá-la 100%. Diz que certa vez, um caminhão estava vindo por uma autoestrada e de repente o caminhão era muito alto, né? Tinha uma carga muito alta. Na verdade, era aqueles caminhão baú, né? E ele era bem altão. E agora então o motorista do caminhão não percebeu e foi passar embaixo do viaduto. E aí aconteceu que o caminhão ficou preso. Quanto mais ele ia para frente, piorava. E quando ele vinha para trás, também piorava. Chamaram os bombeiros, chamaram o pessoal do resgate ali. E aí o pessoal começou a analisar, mandaram vir os engenheiros também da autoestrada. E eles começaram a tentar puxar, trouxeram o guindaste, tentaram levantar um pouco a ponte, tentaram empurrar o caminhão para um lado. E quanto mais eles mexiam, mais o negócio ia ficando enroscado.
E que chegou uma criança ali e puxou a calça do bombeiro, assim, o bombeiro, sai daqui, menino, você não pode ficar aqui perto, não. E eles mandam, ó, vem pra cá, não, vai pra lá, não tá dando certo, tá piorando, pá. E aquele desespero, e aquela criança voltou lá na calça lá do bombeiro, e não, menino, sai daqui. E de tanto aquele menino insistir, ele viu que ninguém ia dar ouvidos a ele, e de repente ele deu um grito. Murchem os pneus! Quando aqueles homens caíram em si, eles murcharam os pneus e o caminhão passou. Eu e você temos que ter humildade. Quando se trata de espiritualidade, não dá pra gente achar que a gente é entendido no assunto. A gente tem que dar ouvidos à palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você nessa noite e que a tua vida seja uma vida de confiança e entrega aos conselhos de Jesus. E que ainda que você seja um pecador, você deve se lembrar que Ele veio justamente por causa de você a esse mundo. Por causa de mim. Porque Ele disse que não veio salvar pessoas sãs. Ele veio para os doentes, para aqueles que estão enfermos pelo pecado. Ouça esse louvor e medite na sua letra, pois ele foi preparado com muito carinho para você. Dela um dia fugiu em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele doar uma parte da glória hei de ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também
bênção, né? Quero convidar você nesse momento, então, para fechar os seus olhos, para a gente falar com Deus. Podemos? Senhor Deus, muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos trouxe na sua palavra nesta noite. Por meio do fracasso espiritual de Pedro, vimos como sermos vitoriosos ao teu lado na espiritualidade. Como precisamos, Senhor Deus, reconhecer que somos pecadores. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, abandoná-los e com a tua bênção e direção precisamos confiar 100% na tua palavra. Que o Senhor nos ajude a seguir os teus conselhos hoje e sempre. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Aguardo vocês amanhã. Deus abençoe.